Livro A Doutrina Secreta de Helena Petrovna Blavatsky. Segunda parte das considerações finais e resumo. Continuação da narrativa. Pode-se assim demonstrar que todas as verdades fundamentais da natureza eram universais na antiguidade e que as ideias gerais sobre o espírito, a matéria e o universo, ou sobre Deus, a substância e o homem, eram idênticas. Estudando as duas filosofias religiosas mais antigas do mundo, o hinduísmo e o hermetismo, facilmente se reconhece a sua identidade. Isto se torna evidente a quem lê a última tradução dos fragmentos herméticos que anteriormente citamos e que se deve à nossa amiga, cuja perda deploramos, a doutora Anna Kingsford. Embora os textos hajam sido mutilados e deturpados em sua passagem por mãos sectárias gregas e cristãs, soube a tradutora, com muito engenho e intuição, senhorar os pontos obscuros, procurando clareá-los por meio de explicações e notas. Diz ela, segue um trecho. A criação do mundo visível pelos deuses ativos ou titãs, como agentes dos deuses supremo. Observação número 18. É uma expressão frequente nos fragmentos e à qual nos opomos. A mente universal não é um ser ou um Deus. Continuação da narrativa. É uma ideia puramente hermética que se depara em todos os sistemas religiosos e que se harmoniza com a moderna investigação científica, quando estas nos mostram o poder divino atuando em toda parte por meio das forças naturais. Fim do trecho. Citemos da mesma tradução o outro trecho. Este ser universal que está em tudo e tudo contém, põe em movimento a alma e o mundo, tudo o que a natureza encerra. Na unidade múltipla da vida universal, as inumeráveis individualidades, que se distinguem por suas variações, são contudo unidas de maneira tal que o conjunto é uno e tudo procede da unidade. Fim do trecho. Observação número 19. Registrado no livro As Virgens do Mundo, página 47. No item Asclepios, parte 1ª. Continuação da narrativa. Vemos ainda, em outra tradução, o seguinte trecho. Deus não é uma mente, mas a causa da existência da mente. Não é um espírito, mas a causa do espírito. Não é a luz, mas a causa da luz. Fim do trecho. Observação número 20. Registrado em Divine Pymander, capítulo 9, página 64. Continuação da narrativa. Estas palavras mostram claramente que o divino Pimandro, apesar de alterado em algumas passagens com certos polimentos cristãos, foi escrito por um filósofo, ao passo que a maior parte dos fragmentos herméticos é obra de sectários pagãos que manifestavam tendência em admitir um ser supremo antropomórfico. Contudo, são as duas obras o eco da filosofia esotérica e dos Puranas hindus. Compare-se duas invocações, uma dirigida ao Todo Supremo, hermético, e a outra ao Todo Supremo, dos arianos posteriores.
diz um fragmento hermético citado por Suídas. Segue o trecho. Eu te imploro, ó céu, obra sacrossanta do grande Deus. Eu te imploro, voz do Pai, pronunciada pelo princípio, quando o mundo universal foi formado. Eu te imploro, pelo Verbo, Filho único do Pai, que sustenta todas as coisas. Sê propício, sê propício. Fim do trecho. Observação número 21. Registrado no livro As Virgens do Mundo, página 153. Continuação da narrativa. Essa invocação é precedida pelo seguinte. Segue agora o outro trecho. Assim, a luz ideal existia antes da luz ideal, e a inteligência luminosa da inteligência existiu sempre, e sua unidade não era senão o espírito envolvendo o universo. Fora de quem, do qual não há Deus, nem anjos, nem outra qualquer essência, porque ele, aquilo, é o Senhor de todas as coisas, e o poder e a luz, e tudo depende dele, aquilo, e está nele, aquilo. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Mas o próprio Trimegisto contradiz esse conceito quando diz. Segue o trecho. Falar de Deus é impossível, pois o corpóreo não pode exprimir o incorpóreo. O que não possui corpo, nem aparência, nem forma, nem matéria, não pode ser percebido pelos sentidos. Eu compreendo, Tátius. Eu compreendo que o impossível de definir, isso é Deus. Fim do trecho e observação 22. Registrado nas páginas 139 e 140, do fragmento de E Física de Eclugues e Florilégio de Estobaeus. Fim da observação 22, continuação da narrativa. A contradição entre os dois trechos é evidente e demonstra que Hermes era um pseudônimo genérico adotado por uma série de gerações de místicos de todos os matizes, e que é preciso usar de muita ponderação e discernimento antes de aceitar um daqueles fragmentos como preceito esotérico, tão só em razão de sua inegável antiguidade. Compare-se agora o que ficou transcrito com uma invocação do mesmo gênero que se encontra nas escrituras hindus, sem dúvida tão antigas, senão muito mais do que as tais fragmentos. Para Shara, o Hermes ariano, instrui o Maitreya, os Asclépios hindu, e invoca a Vishnu em sua tríplice hipóstase. Segue o trecho. Glória a Vishnu, o imutável, o eterno, o supremo, aquele cuja natureza é universal, o todo-poderoso. A ele que é Iramayagarbha, Hari e Shankara, Brahma, Vishnu e Shiva, o Criador, o Preservador e o Destruidor do mundo. A Vasudeva, o Libertador de seus adoradores. A ele cuja essência é ao mesmo tempo simples e múltipla, sutil e corpórea, continua e descontinua. A Vishnu, causa da emancipação final. Glória ao Supremo Vishnu,
causa da criação, da existência e do fim deste mundo, que é a raiz do mundo e que o encerra. Fim do trecho. Observação número 23, registrado no Vishnu Purana, capítulos 1 e 2 de Wilson, volume 1, páginas 13 e 15. Continuação da narrativa. É uma invocação grandiosa que contém um profundo sentido filosófico, mas para as massas profanas sugere um ser antropomórfico, tal como a oração hermética. Devemos respeitar o sentimento que ditou as ambas, entretanto, não podemos deixar de considerá-las em completo desacordo com o seu significado oculto e até mesmo com o expresso no referido tratado hermético, onde se diz, segue o trecho, Trimegisto, a realidade, filho meu, não é deste mundo, nem pode sê-lo. Nada é real sobre a terra, só existe aparências. Ele, o homem, não é real, filho meu, como o homem. O real consiste unicamente no real e permanece sendo o que é. O homem é transitório e, portanto, não é real. Não é mais que aparência, e aparência é a suprema ilusão. Tátios diz, então, meu pai, não são reais os corpos celestes, pois que também variam? Trimegisto responde, o que está sujeito ao nascimento é a transformação, não é real. Há neles uma certa falsidade, porque são também variáveis. Tátios diz, e que é então, ó meu pai, a realidade primordial? Trimegisto responde, quem, o que, é o único e só, ó Tátios. Quem, o que, não é feito de matéria, nem está em corpo algum. Quem, o que, não tem cor, nem forma, não muda, nem é transmitido, mas que é sempre. Fim do trecho. Observação número 24. Registrado nas páginas 135 e 138. Continuação da narrativa. O que está inteiramente conforme ao ensinamento vedantino. A ideia principal está oculta, e muitas são as passagens dos fragmentos herméticos que pertencem à doutrina secreta. Esta última ensina que todo o universo é regido por forças e poderes inteligentes e semi-inteligentes, como desde o início assinalamos. A teologia cristã admite e até impõe semelhante crença, mas estabelece uma divisão arbitrária entre esses poderes, chamando-os anjos e demônios. A ciência nega a existência de ambos e ridiculariza a ideia. Os espíritas creem nos espíritos mortos, não admitindo além destes nenhuma outra espécie ou classe de seres invisíveis. Os ocultistas e os cabalistas são, portanto, os únicos intérpretes racionais das antigas tradições que agora culminaram na fé dogmática de uns e na negativa, não menos dogmática, de outros. Porque ambos os lados, a fé e a incredulidade, não abrangem senão um modesto ângulo dos horizontes infinitos das manifestações espirituais e físicas, e ambos têm razão, cada qual em seu restrito ponto de vista.
mas deixam de tê-la quando julgam poder circunscrever o todo dentro de seus próprios e acanhados limites especiais, porque jamais o conseguirão. Sob este aspecto, a ciência, a teologia e até mesmo o espiritismo não denotam mais sabedoria que o avestruz quando esconde a cabeça na areia aos seus pés, julgando que nada mais existe além do próprio ponto de observação e da reduzida área ocupada por sua obtusa cabeça. Com as únicas obras que atualmente existem sobre o assunto, ora examinado, o alcance do profano pertence às raças civilizadas do Ocidente. São os livros, ou melhor, os fragmentos herméticos já mencionados. Nós podemos, no presente caso, compará-los com os ensinamentos da filosofia esotérica. Citar outras obras com o mesmo objetivo seria inútil, pois o que o público nada sabe acerca dos livros caldeus, que traduzidos para o árabe se acham em mãos de alguns iniciados sufis. Devemos recorrer para a comparação às definições de Asclépios, tais como foram recentemente compiladas e comentadas pela doutora Anna Kingsford. Algumas de suas sentenças coincidem de maneira notável com a doutrina esotérica oriental. Apesar de não serem poucas as passagens em que se observa a impressão inconfundível de um dedo cristão posterior, as características dos gênios e dos deuses são ali, de um modo geral, a dos ensinamentos orientais, ainda que no tocante a outros pontos haja proposição que se distanciam largamente de nossas doutrinas. Em relação aos gênios, os filósofos herméticos chamavam theoi, deuses, gênios e daimones, as entidades que nós denominamos devas. Os deuses Dayankorans, Chitkala, o Kawan Yin dos budistas e etc. Os daimones correspondem no sentido socrático e ainda no sentido teológico oriental e latino aos espíritos tutelares da raça humana, aqueles que moram na vizinhança dos imortais, de onde velam sobre as coisas humanas, como disse Hermes. Esotericamente, são chamados Chitkala, alguns dos quais são os que deram ao homem, de sua própria essência, os princípios quarto e quinto, e outros são os chamados Pitris. Explicaremos isto quando chegarmos à produção do homem completo. A raiz do nome Chit, aquilo que determina a escolha para o uso da alma das consequências das ações e das espécies de conhecimentos. Ou seja, a consciência, a voz interior do homem. Entre os yogis, Chit é sinônimo de Mahat, a inteligência primeira e divina. Mas na filosofia esotérica, Mahat é a raiz de Chit e o seu germe é Chit. É uma qualidade de Manas em conjunção com Bud, uma qualidade que atrai a si, por afinidade espiritual, um Chitkala, quando se desenvolve suficientemente nos homens. Observação número 25. Chit significa também conhecer, ser sabedor ou consciente. Continuação da narrativa. Eis porque se diz que Chit
É uma voz que adquire vida mística, convertendo-se em Kawanwin. Observação número 26. Shitsi pode ser também juízo, compreensão, sabedoria. Continuação da narrativa. Veremos agora excertos de um comentário privado mantido em segredo até agora. Observação número 27. Este ensinamento não se refere a Prakrit Purusha, além dos limites de nosso pequeno universo. Fim da observação 27. Continuação da narrativa. Comentário privado, registrado como item 17. A existência inicial na primeira aurora do Manvantara, após o Mahapralaya, que sucede a cada idade de Brahma, é uma qualidade espiritual consciente. Nos mundos manifestados, sistemas solares, ela é, em sua subjetividade objetiva, qual a nuvem de um sopro divino aos olhos do vidente em êxtase. Saindo do Laya, difunde-se pelo infinito como um fluido espiritual incolor. Observação número 28. É o estado de quietação final, a condição nirvânica do sétimo princípio. Continuação da narrativa. Está no sétimo plano e em sétimo estado em nosso mundo planetário. Observação número 29. Todo este ensinamento é ministrado em nosso plano de consciência. Fim do item 17. Veremos agora o comentário do item 18. É substância para nossa visão espiritual. Não pode ser assim chamada pelos homens em seu estado de vigília, e por isso, em sua ignorância, a denominaram Espírito de Deus. Fim do item 18. Veremos agora o comentário do item 19. Existe em toda a parte e forma o primeiro Upadi, fundação sobre o qual nosso mundo, sistema solar, foi construído. Fora deste último, só se pode encontrar em sua prístina pureza entre os sistemas solares ou as estrelas do universo, os mundos já formados ou em via de formação, permanecendo em seu seio, entretanto, os que ainda se acham em Laya, com sua substância difere da que se conhece da Terra, os habitantes desta última, vendo através dela, creem em sua ilusão e ignorância, que é um espaço vazio. Em todo o ilimitado universo, não existe sequer a espessura de um dedo de espaço vazio. Fim do comentário número 19. Veremos agora o comentário número 20. A matéria é substância, é setenária em nosso mundo, como também o é além dele. Cada um de seus estados ou princípios possui ainda 7 graus de densidade. Surya, o Sol, em seu reflexo visível, exibe o primeiro grau ou o inferior dos 7 estados, que é a ordem da mais elevada da presença universal, o puro entre os puros, o primeiro sopro manifestado do sempre não manifestado Sat, a Seidad. Todos os sóis centrais físicos ou objetivos
são em sua substância o estado inferior do primeiro princípio do sopro. Nenhum deles é mais que o reflexo de seus primários, que se acham ocultos à vista de todos, menos a dos Dayankorans, cuja substância corpórea pertence à quinta divisão do sétimo princípio da substância-mãe, e é, portanto, quarto grau mais elevada que a substância solar refletida, assim como existem 7 dhatu, substâncias principais do corpo humano. Do mesmo modo, existem 7 forças no homem e na natureza inteira. Fim do item número 20. Veremos agora o comentário do item número 21. A essência real do Sol oculto é um núcleo de substância-mãe. Observação número 30. Ou seja, o sonho da ciência, a verdadeira matéria primordial homogênea, que nenhum mortal pode tornar objetiva nesta raça, nem mesmo na presente ronda. Fim da observação número 30, a continuação da narrativa. E o coração é a matriz de todas as forças vivas e existentes em nosso universo solar. É o centro de onde se disseminam em suas jornadas cíclicas todos os poderes que põem em ação os átomos no exercício de suas funções e o foco no qual se reúnem de novo em sua sétima essência, de 11 em 11 anos. Se alguém te contar que viu o sol, zomba dele, como se houvesse dito que o sol se move realmente em seu curso diurno. Observação número 31. Vishnu, em sua forma de energia ativa, nunca se levanta nem se põe, e é, ao mesmo tempo, o sol sétuplo e distinto dele, diz o Vishnu Purana, capítulos 2 e 11. E também em Wilson, capítulos 2, 11, páginas 296. Continuação da narrativa. Fim do comentário número 21. Veremos agora o comentário número 23. É por causa da natureza setenária do Sol que os antigos a ele se referem dizendo que é arrastado por 7 cavalos, como nos versos dos Vedas, ou ainda que, apesar de identificado com os 7 ganas, classes de seres, em sua revolução, é distinto destes, como em verdade o é, e também que possui 7 raios, como efetivamente possui. Observação número 32. Assim como um homem, ao aproximar-se de um espelho colocado sobre um móvel, contempla nele a sua própria imagem, da mesma forma, a energia ou reflexo de Vishnu, o Sol, nunca se encontra separada, mas permanece no Sol, como num espelho que ali estivesse colocado. Fim da observação número 32 e fim do comentário 23. Veremos agora o comentário número 25. Os 7 seres que estão no Sol são os 7 sagrados nascidos por si mesmos em virtude do poder inerente à matriz da substância-mãe. São eles que enviam as 7 forças principais, chamadas raios, que no começo do Pralaya se concentrarão em 7 novos sóis para o próximo Manvantara, a energia da qual elas surgem a existência consciente em cada sol. É o que alguns chamam Vishnu, que é o sopro do Absoluto.
Nós lhe chamamos a vida una manifestada. Também ela é um reflexo do absoluto. Fim do comentário 25. Veremos agora o comentário número 27. Nunca se deve mencionar este último em palavras ou em frases, para que não arrebate algumas de nossas energias espirituais, que aspiram o seu estado gravitando sobre para ele espiritualmente e de modo progressivo, como gravita cosmicamente todo o universo físico para o seu centro manifestado. Fim do comentário número 27. Veremos agora o comentário número 28. A primeira, a existência inicial, que se pode dominar durante este estado de existência, a vida una, é conforme se explicou, um véu para objetivos de criação ou formação. Ela se manifesta em 7 estados, os quais, com as subdivisões setenárias, constituem os 49 fogos a que se referem os livros sagrados. Fim do comentário número 28. Veremos agora o comentário número 29. O primeiro é a mãe, matéria-prima, subdividindo-se em 7 estados primários, vai descendo por ciclos quando se consolida como matéria densa. Observação número 33. Compare-se com a natureza hermética, descendo ciclicamente na matéria ao encontrar o homem celeste. Fim da observação 33, continuação da narrativa. Gira em torno de si mesma e anima com a 7ª emanação do último, o primeiro e inferior elemento, a serpente que morde a própria cauda. Em uma hierarquia ou ordem de existência, a 7ª emanação do seu último princípio é: letra A. No mineral, a centelha que nele se acha latente, sendo chamada a sua transitória vida pelo positivo que desperta o negativo, e assim sucessivamente. Letra B. Na planta, é aquela força vital e inteligente que anima a semente e a faz desabrolhar na folha de uma erva, numa raiz ou num rebento. É o germe que se converte no upadi dos 7 princípios do ser em que habita, exteriorizando-os à medida que o último cresce e se desenvolve. Letra C. No animal, ela procede do mesmo modo. É o seu princípio de vida, é a sua força vital, o seu instinto e as suas qualidades, as suas características especiais e as suas idiosincrasias. Letra D. Ao homem, ela dá tudo aquilo que concede às demais unidades manifestadas na natureza, mas nele desenvolve a mais o reflexo de todos os seus 49 fogos. Cada um de seus 7 princípios é o herdeiro universal dos 7 princípios da Grande Mãe, e deles participa. O sopro de seu primeiro princípio é o seu espírito, Atma. Seu segundo princípio é Bud, alma. Nós o classificamos erroneamente como 7º. O terceiro lhe proporciona a matéria cerebral, no plano físico, e a mente, que a movimenta, que é a alma humana, segundo suas características orgânicas.
Helena Petrovna Blavatsky. Letra E. É a força diretora dos elementos cósmicos e terrestres. Reside no fogo, convertido do estado latente em existência ativa, pois todas as 7 subdivisões do princípio residente no fogo terrestre. Rodopia com a brisa, sopra com o furacão e põe em movimento o ar, elemento que também participa de um de seus princípios. Procedendo por ciclos, regula o movimento da água, atrai e repele as ondas, de acordo com as leis fixas, das quais o seu 7º princípio é a alma animadora. Observação número 34. Os autores das linhas acima conheciam perfeitamente a causa física das marés e das ondas, etc. O comentário se refere ao espírito que anima todo o corpo solar cósmico, sempre que usadas expressões semelhantes, do ponto de vista místico, o significado é o mesmo. Fim das observações número 34. Continuação da narrativa. Letra F. Seus 4 princípios superiores contêm o germe dos que virão a ser os deuses cósmicos. Seus 3 princípios inferiores produzem as vidas dos elementos elementais. Letra G. Em nosso mundo solar, a existência una é o céu e a terra, a raiz e a flor, a ação e o pensamento. Está no Sol e também no pirilampo. Nenhum só átomo lhe pode escapar. É por isso que os antigos sábios a chamaram, com toda a razão, o Deus manifestado na natureza. Talvez seja interessante aproveitar a oportunidade para lembrar ao leitor que o Tsubbarao disse a respeito dessas forças definidas misticamente. Segue o trecho. Canyan, o 6º signo do zodíaco, o Virgo, significa uma virgem e representa Shakti, ou Mahamaya. O signo em apreço é o 6º Rashi, ou divisão, e indica a existência de 6 forças primordiais na natureza, sintetizadas pela 7ª. Os Shaktis se apresentam na seguinte ordem. Número 1. Parashakti, literalmente a grande ou suprema força, significa e inclui os poderes da luz e do calor. Número 2. Janasnashakti, literalmente o poder da inteligência, da sabedoria ou verdadeiro conhecimento. Tem 2 aspectos. Item 1. Eis algumas de suas manifestações quando colocado sob a influência ou o domínio de condições materiais. O poder da mente para interpretar as nossas sensações, seu poder para recordar ideias passadas, memórias, e dar origem a expectativas futuras. O poder que resulta do que os psicólogos modernos chamam leis de associação e que permite à mente formar relações persistentes entre os vários grupos de sensações e de possibilidades de sensações, gerando assim a ideia ou noção de um objeto externo. O poder de relacionar nossas ideias umas com as outras por meio do laço misterioso da memória, fazendo surgir deste modo a noção do eu ou da individualidade. Item número 2. Eis agora algumas de suas manifestações quando se liberta dos liames da matéria. Letra A.
clarividência. Letra B, psicometria. Retornando agora ao item número 3. Ishishti Hanshakti. Literalmente, o poder da vontade. Sua manifestação mais comum é a geração de certas correntes nervosas que põem em movimento os músculos necessários para executar as determinações da vontade. Item número 4. Kriya Shakti. O misterioso poder do pensamento que lhe permite produzir resultados externos fenomenais perceptíveis graças à energia que lhe é inerente. Sustentavam os antigos que uma ideia qualquer se manifestará exteriormente se a atenção for concentrada intensamente nela. Da mesma forma, uma volição intensa será seguida da realização do desejo. É por meio de Ishihasti e de Kriya-Shakti que o yogi geralmente consegue realizar os seus prodígios. Item número 5. Kundalini Shakti. O poder ou a força que se move segundo uma trajetória curva ou serpentina. É o princípio universal de vida que se manifesta por toda a parte na natureza. Esta força abrange as duas grandes forças de atração e repulsão. A eletricidade e o magnetismo são apenas duas de suas manifestações. É o poder que leva a efeito aquele acordo contínuo das relações internas com as relações externas, que é a essência da vida, segundo Herbert Spencer, e o acordo contínuo das relações externas com as relações internas, que é o fundamento da transmigração das almas, Punarjaman, renascimento, nas doutrinas dos filósofos hindus. O yogi deve subjugar por completo esta força antes de poder alcançar moksha. Item número 6. Mantrika Shakti. Literalmente, a força ou o poder das letras da palavra ou da música. Todo o antigo mantra Shastra se ocupa desta força e de suas manifestações. A influência da música é uma das suas manifestações mais comuns. O poder maravilhoso do nome inefável é o coroamento deste Shakti. Só em parte tem a ciência moderna investigado a primeira, a segunda e a quinta das forças que acabamos de mencionar. Quanto às demais, é, porém, total a sua ignorância. As tais forças são representadas em sua unidade pela luz astral. Daivi Prakriti, a sétima, é a luz do Logos. Observação número 35. Registrado no artigo Os 5 anos da Teosofia nas páginas 110 e 111. O artigo Os 12 signos do zodíaco também. Fim da observação 35. Continuação da narrativa. Fizemos a transcrição acima para mostrar quais são as verdadeiras ideias hindus sobre este assunto. Tudo isto é de caráter esotérico, não correspondendo, entretanto, nem a 10ª parte do que se poderia dizer. Por exemplo, os 6 nomes das 6 forças nomeadas são as das 6 hierarquias de Dayan Korans, sintetizadas por sua primária, a 7ª, que personifica o 5º princípio da natureza cósmica, ou a mãe, em seu sentido místico.
Só a enumeração dos poderes do yoga exigiria 10 volumes. Cada uma das forças tem à sua frente uma entidade consciente e vivente, da qual é uma emanação. Mas compararemos as palavras de Hermes, o 3 vezes grande, com o comentário já citado. Segue o trecho. A criação da vida pelo Sol é tão contínua quanto a luz. Nada a detém, nada a limita. Em torno dele, com uma legião de satélites, estão inumeráveis coros de gênios. Estes habitam na vizinhança dos imortais e dali velam sobre as coisas humanas. Escutam a vontade dos deuses Karma por meio de tempestades, raios, incêndios e terremotos, e também de fomes e guerras para o castigo da impiedade. Observação número 36. Veja-se as instâncias 3 e 4 e os comentários respectivos, especialmente os referentes à instância 4, quanto aos Lipika e aos 4 Maharajas, os agentes do karma. Continuação da narrativa. É o sol que conserva e alimenta todas as criaturas, e assim como o mundo ideal que rodeia o mundo sensível, povoa este último com a plenitude e a universal variedade das formas, do mesmo modo o sol, envolvendo tudo em sua luz, dá lugar ao nascimento e desenvolvimento das criaturas em toda a parte. Sob suas ordens está o coro dos gênios, ou antes, o coros, pois ali há muitos e diversos e seu número corresponde ao das estrelas. Cada estrela tem na água gênios bons e maus por natureza, ou melhor, por sua ação, visto que a ação é a essência dos gênios. Todos estes gênios presidem aos negócios do mundo. Observação número 37. E os deuses, ou Dayanes, também, e não somente os gênios, ou forças dirigidas. Continuação da narrativa. Eles abalam e derrubam a constituição dos estados e dos indivíduos, imprimem a sua marca em nossas almas, estão presentes em nossos nervos, em nossa medula, em nossas veias, em nossas artérias e em nossa própria substância cerebral. No momento em que um de nós recebe a vida e o ser fica aos cuidados dos gênios elementais que presidem aos nascimentos e que se acham classificados abaixo dos poderes astrais, espíritos astrais sobre-humanos. Observação número 38. Isto significa que, sendo o homem composto de todos os grandes elementos, fogo, ar, água, terra e éter, os elementais que pertencem a cada um destes elementos se sentem atraídos para o homem em razão de sua coessência. O elemento que predominar na constituição de um ser regulará o comportamento que ele há de ter na vida. Por exemplo, se o indivíduo tem preponderância, o elemento terreno, o gnômico, os gnomos farão com que ele seja dado à acumulação de metais, moedas, riquezas e etc. O homem animal é filho dos elementos animais de que proveio a sua alma, vida, e os animais são o espelho do homem, dizia Paracelso, de Fundamento Sapientiae.
Paracelso era cauteloso e tinha necessidade de que a Bíblia coincidisse inteiramente com as suas palavras e por isso não dizia tudo. Fim da observação número 38. Continuação da narrativa. Eles mudam perpetuamente, nem sempre de maneira idêntica, mas girando em círculos. Observação número 39. Os progressos cíclicos em desenvolvimento. Continuação da narrativa. Insinuam-se através do corpo em duas partes da alma, a fim de que esta possa receber de cada um deles o cunho da energia que lhe é própria. Mas a parte racional da alma não está sujeita aos gênios, é destinada a receber o Deus, que a ilumina com um raio de sol. Observação número 40. O Deus no homem, e com frequência a encarnação de um Deus, um Dayan Kohan altamente espiritual, além da presença de seu próprio sétimo princípio. Fim da observação 40. Continuação da narrativa. Poucos são os iluminados, e os gênios se afastam deles, porque nem os gênios nem os deuses dispõem de poder em presença de um só raio de Deus. Observação número 41. Mas qual é o Deus e de que se cogita aqui? Não será o Deus Pai da ficção antropomórfica? Por enquanto, esse Deus é a coletividade dos Elohim, não tendo existência fora da legião. Demais, um Deus tal é finito e imperfeito. É aos altos iniciados e adeptos que se faz referência com aqueles homens pouco numerosos, e são precisamente estes os que acreditam em deuses e que não conhecem outro Deus senão uma divindade universal não relacionada nem condicionada. Fim da observação número 41. Continuação da narrativa. Mas todos os outros homens, corpos e alma são dirigidos por gênios, aos quais aderem e que lhes influenciam as ações. Os gênios têm, pois, domínio sobre as coisas mundanas, e os nossos corpos são os seus instrumentos. Observação número 42. Registrado em As Virgens do Mundo, página 104 a 105. No item As definições de Asclépios. Continuação da narrativa e fim do trecho. O que acabamos de transcrever, salvo em alguns pontos de caráter sectário, representa a crença universal comum a todos os povos até cerca de um século atrás, crença que ainda é igualmente ortodoxa em suas linhas e traços gerais, tanto entre os pagãos como entre os cristãos, à exceção de uns poucos materialistas e homens da ciência. Sim, porque sejam os gênios de Hermes e os seus deuses chamados poderes das trevas e anjos, como nas igrejas latina e grega, ou espíritos dos mortos, como no espiritismo, os Bhuts, Devas, Shaitan e Djan, como na Índia e nos países muçulmanos, todos eles são uma e a mesma coisa: ilusão. Que não haja, porém, nenhum mal-entendido a este respeito, como ultimamente tem acontecido por parte das escolas ocidentais em relação à grande doutrina filosófica dos vedantinos. Tudo o que é emana do absoluto, que por força
mesmo deste qualificativo, é a única realidade, e assim tudo aquilo que é estranho ao absoluto, a esse elemento causativo e gerador, deve ser uma ilusão sem nenhuma sombra de dúvida. Isto, porém, do ponto de vista exclusivamente metafísico. Um homem que se tenha em conta de mentalmente são e que seja também assim considerado pelos outros, classificará igualmente como ilusão e desvários as visões de um irmão louco, alucinações que podem fazer a vítima muito feliz ou sumamente infeliz, conforme o caso. Mas onde está o louco para quem as horríveis sombras de sua mente transtornada, suas ilusões, não sejam para ele tão efetivas e reais quanto as coisas vistas por seu médico ou seu enfermeiro? Tudo é relativo neste universo, tudo é ilusão. Mas a impressão experimentada em qualquer dos planos é uma realidade para o ser que a percebe e cuja consciência pertença ao mesmo plano, muito embora essa impressão, encarada de um ponto de vista puramente metafísico, possa não apresentar nenhuma realidade objetiva. Não é, porém, contra os metafísicos, senão contra os físicos e os materialistas que o ensinamento esotérico tem de combater, e para estes a luz, a força vital, o som, a eletricidade e até mesmo a força tão objetivamente atuante do magnetismo não possuem nenhuma existência objetiva, não passando simplesmente de um modo de movimento, sensações e afeições da matéria. Nem os ocultistas em geral, nem os teósofos rejeitam, como alguns erroneamente supõem, as ideias e as teorias dos sábios modernos, só porque as suas opiniões estejam em conflito com a teosofia. A primeira regra de nossa sociedade é dar a César o que é de César. Os teósofos, portanto, são os primeiros a reconhecer o valor intrínseco da ciência. Mas, quando os seus sumos sacerdotes querem resolver a consciência em uma secreção de matéria cinzenta do cérebro e todas as coisas da natureza em um modo de movimento, nós protestamos contra semelhante doutrina, por antifilosófica, contraditória em si mesma e simplesmente absurda, visto pelo ângulo científico, tanto e até mais que sob o aspecto oculto do conhecimento esotérico. Pois a verdade é que a luz astral dos cabalistas, tão ridicularizados, encerra estranhos e misteriosos segredos para aqueles que nela podem ver. E os mistérios ocultos sob as suas ondas em constante movimento ali permanecem, não importa o que diga toda a corte de materialistas e motejadores. A luz astral dos cabalistas tem sido incorretamente equiparada ao éter, confundindo-se este último com o éter hipotético da ciência, e alguns teósofos se referem aos dois como sendo sinônimos de akasha. É um grande erro. O autor de A Racional Refutação escreve o seguinte, confirmando assim inconscientemente o ocultismo. Segue o trecho. As propriedades características do akasha evidenciam como é incorreto representá-lo pelo éter. Em dimensão ele é infinito, não é constituído de partes, e a cor, o sabor, o odor e a tangibilidade não lhe pertencem. Até esse ponto corresponde exatamente ao tempo, ao espaço, a Ishvara,
o Senhor, ou antes, a potência criadora e a alma, anima mundi, a alma. Sua especialidade, que o distingue dos anteriores, consiste em ser a causa material do som. A não ser, por isto, poderia ser considerado como o vácuo. Fim do trecho. Observação número 43, registrado na página 120. Continuação da narrativa. O vácuo, não haja dúvida, principalmente para os racionalistas. Em todo caso, certo é que o akasha produz o vácuo no cérebro de um materialista. Não obstante, se bem que o akasha não seja o éter da ciência, nem sequer o éter do ocultismo, que o define como apenas um dos princípios do akasha, é seguramente, junto com o seu primário, a causa do som, a causa psíquica e espiritual, mas de modo algum a causa material. A relação entre o éter e o akasha pode ser definida aplicando-se a ambos, akasha e éter, as palavras com que os Vedas se referem a Deus. Assim, ele mesmo era, em verdade, seu próprio filho, um sendo o produto do outro, e não obstante ele mesmo. Pode ser um enigma difícil para o profano, mas facílimo de entender por um hindu, ainda que não seja místico. Os segredos da luz astral, juntamente com muitos outros mistérios, permanecerão ignorados pelos materialistas de nossos tempos, do mesmo modo que a América não passava de um mito para os europeus durante os primeiros tempos na Idade Média. Apesar de haverem escandinavos e noruegueses alcançando aquele antiquíssimo novo mundo, muitos séculos antes, ali se estabelecendo. Mas assim como nasceu um Colombo para descobri-lo novamente e para obrigar o velho mundo a crer nas antípodas, igualmente nascerão sábios que hão de descobrir as maravilhas que os ocultistas vêm afirmando existirem nas regiões do éter, com seus vários e multiformes habitantes e entidades conscientes. Então, nolens volens, a ciência terá que aceitar a antiga superstição, como já o fez com outras muitas. E uma vez que veja forçada a admiti-la, é bem provável que os seus sábios professores, a julgar pela experiência do passado, como no caso do mesmerismo ou magnetismo, hoje rebatizado com o nome de hipnotismo, perfilhem o fato e rejeitem a denominação. A escolha do novo nome dependerá, por sua vez, dos modos de movimento. A nova definição dos antiquíssimos processos físicos automáticos entre as fibrilas nervosas do cérebro, científico de Molescott, e é também muito provável que venha a depender da última refeição tomada por quem lhe der o nome, já que, segundo o fundador do novo esquema iluidealista, cerebração é genericamente o mesmo que quilificação. Observação número 44. Registrado na Reforma Nacional, artigo do dia 9 de janeiro de 1887 por Fereno Cosmo Biology, pelo Dr. Lewis. Continuação da narrativa. Desse modo, se houvéssemos de crer nesta última e disparatada proposição, o novo nome da verdade arcaica dependeria da inspiração gástrica do padrinho, e só então
é que verdades semelhantes lograriam a possibilidade de se tornarem científicas. Mas, por desagradável que seja às maiorias, geralmente cegas, a verdade tem sempre encontrado os seus campeões, dispostos a morrer por ela, e não estará entre os ocultistas quem há de protestar contra a sua adoção pela ciência, sob qualquer nome que seja. Entretanto, até o momento em que ela venha a impor-se ao conhecimento e à aprovação dos homens de ciência, muitas coisas ocultas serão relegadas, como o têm sido os fenômenos espíritas e outras manifestações psíquicas, para finalmente serem apropriadas por seus ex-detratores sem o menor reconhecimento ou gratidão. Grande foi a importância do nitrogênio no progresso da ciência química, mas para Celso, que o descobriu, é ainda hoje classificado como charlatão. Quão profundamente verdadeiras são as suas palavras de Buckley em A Sua História da Civilização quando diz, segue o trecho, em virtude de circunstâncias ainda desconhecidas, a provisão kármica em onde aparece grandes pensadores que, consagrando suas vidas a um objetivo único, são capazes de acelerar o progresso da humanidade, fundando uma religião ou filosofia, graças à qual efeitos importantes podem manifestar-se. Mas, se perquirirmos a história, veremos claramente que, embora a gênese de uma nova opinião possa ser assim atribuída a um só homem, o resultado por ela produzido depende do caráter do povo em que tenha sido divulgada. Se uma religião ou filosofia é por demais avançada em relação ao povo, não poderá ter nenhuma repercussão no momento, devendo esperar que os espíritos estejam suficientemente amadurecidos para recebê-la. Observação número 45. É a lei cíclica, mas esta lei é frequentemente transgredida pela obstinação humana. Continuação da narrativa. Toda ciência e toda fé têm os seus mártires. Segundo o curso ordinário das coisas, passam algumas gerações e vem depois outro período em que estas mesmas verdades são havidas como fatos normais, e um pouco mais tarde surge mais outro período durante o qual são proclamadas necessárias e até as inteligências mais obtusas se admiram de que algum dia houvesse sido possível negá-las. Fim do trecho. Observação número 46. Registrado no volume 1, páginas 256. Continuação da narrativa. Pode ser que as mentes das gerações contemporâneas não estejam de todo maduras para receber as verdades ocultas. É bem provável que esta seja a conclusão dos pensadores avançados da futura sexta raça raiz, quando lançarem um olhar retrospectivo sobre a história da aceitação plena e incondicional da filosofia esotérica. Até lá, as gerações de nossa quinta raça continuarão a extraviar-se pelos devãos dos preconceitos e das prevenções. Em toda a parte, as ciências ocultas se verão apontadas pelo dedo do desprezo e todos procurarão ridicularizá-las, amesquinhá-las em nome e para a maior glória do materialismo de sua pretendida ciência. Estes volumes, entretanto, respondem por antecipação às várias das futuras objeções científicas
indicando as verdadeiras posições recíprocas da acusação e da defesa. Os teósofos e os ocultistas são levados ao banco dos réus pela opinião pública, que sói desfraldar a bandeira das ciências indutivas. Estas últimas devem, pois, ser examinadas, cumprindo fixar até que ponto os seus feitos e as suas descobertas no domínio da lei natural entram em conflito, não tanto com o que pretendemos, mas com os fatos da natureza. Soou a hora de ver se os muros da moderna Jericó são assim tão inexpugnáveis, que nenhum som da trombeta ocultista possa fazê-lo desmoronar. Deve ser cuidadosamente examinado tudo o que se refere às chamadas forças, notadamente a luz e a eletricidade, e a constituição do globo solar, assim como as teorias relativas à gravitação e às nebulosas. Impendem analisar a natureza do éter e de outros elementos, confrontando-se os ensinamentos científicos com os ocultistas e revelando-se ao mesmo tempo alguns princípios até agora secretos do ocultismo. Faz uns 15 anos, foi a autora a primeira a repetir com os cabalistas os sábios preceitos do catecismo esotérico. Segue o trecho. Cerra os teus lábios, para que não fales sobre isto, ó mistério, e o teu coração, para que não penses em voz alta. E se o teu coração não te obedecer, trata de reconduzi-lo ao seu lugar, porque tal é o objetivo de nossa aliança. Fim do trecho. Observação número 47. Registrado em Sefer Yetzeré. Continuação da narrativa. E também das regras da iniciação. Segue o trecho. Este é um segredo que dá morte. Cala a tua boca para que não reveles ao vulgo. Comprime o teu cérebro para que alguma coisa não possa escapar e cair em mãos profanas. Fim do trecho. Poucos anos depois, uma porta do véu de Ísis pôde ser levantada, e agora chegou a vez de um puxão ainda maior. Mas os antigos erros consagrados pelo tempo, inclusive aqueles que mostram cada dia mais claros e evidentes, permanecem dispostos em ordem de batalha, hoje como ontem, guiados por um cego instinto de conservação, pela vaidade e pelos preconceitos, estão constantemente alerta, prontos para sufocar toda a verdade, que, despertando de seu profundo sono secular, reclame a admissão. Assim tem sido sempre, desde que o homem se animalizou. Se o trazer à luz algumas destas antigas verdades, e verdades bem antigas, pode ocasionar a morte moral de quem as revele, também é certo que pode dar a vida e a regeneração a todo aquele que esteja apto a tirar proveito do pouco que lhe é revelado. Fim do livro. Por Helena Petrovna Blavatsky.